Aí, começou. Boa aula aí para vocês. Valeu. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje vai ser a nossa última aula de história, infelizmente, né? Mas, enfim, hoje a gente vai concluir o assunto que estava programado, né? Sobre a história do Brasil, que começou lá na Quarta República, né? Também é um período de redemocratização, como esse também é, ou a Nova República. Como eu falei para vocês, o Brasil passou por vários e várias situações que interrompeu a tal imaculada democracia, certo? E hoje a gente vai entender o que foi esse período também de redemocratização no Brasil. Que parece que é engraçado, né? Porque tudo no Brasil parece que é alguma coisa, é reforma, refazer, redemocratizar. Parece que a gente nunca vai, né? Parece que tipo, nunca é democratizado, ou feito algo. O Brasil sempre passa por interrupções. E, galera, se puderem participar também, eu acho que seria massa para a gente trocar mais ideias, ver alguns pontos, porque hoje a gente vai falar do período que corresponde, como eu falei na última aula, o fim da ditadura militar e até o governo Lula, certo? Então é um período muito interessante para a gente entender. E lembre-se, o que estava acontecendo no contexto no mundo durante esses períodos, certo? É interessante a gente saber como o Brasil se tornou o que é hoje, né? E aí eu não sei se no ponto de vocês o Brasil hoje é um país ideal. O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil hoje é um país da hora, que está tudo certo, não tem nenhum problema? Eu acho que é um país da hora, só que tem coisas que precisam melhorar ainda. Não é um. Nunca vai ser uma coisa perfeita, porque eu Uhum. acredito que a perfeição não existe, mas também não é uma coisa ruim. Então eu acredito que a gente está no meio termo. Certo. Mas e no âmbito social, Maria Laura? Social, político, de desenvolvimento do nosso país? Eu também acredito que o Brasil é uma potência. Isso também, isso também não tenho dúvida. Aqui o Giovanni falou, porém é desigual demais. De fato. O que vocês enxergam disso? Em relação a ser desigual, sempre vai Isso. ser, porque nunca vai existir um ser humano que vai pensar em todos. Mas, então Desde você não tem quando. esperança que tenha uma melhora, então? Não, eu acredito que se for para melhorar, teria que começar do zero. Tipo, derrubar tudo para começar a reconstruir. Olha Mas só, tô eu falando acho. com uma guerrilheira, então. Mas daí ideal revolucionário. Mas é bacana, eu também acho. Eu tenho um ponto parecido contigo também. Que eu acho que do jeito que tá, as coisas não mudam. Porque as coisas não mudam porque elas sempre vão atender às necessidades de poucos, certo? E a gente vai perceber também que ao longo de todo esse processo, né, do que foi essa redemocratização no Brasil, que mesmo quando houve alguém que falava que ia ser estritamente para o povo, também não foi bem assim, né? E aí que é uma fita, mas quando chegar lá eu vou falar quem que é. Talvez vocês saibam já. Porém, voltando para a aula, não que a gente fugiu dela, mas na linha cronológica, a gente tem aqui o período da redemocratização do Brasil, que começou lá com o Geisel, certo? Por volta Uhum. de 72 a 85, que onde vai ser o período do Geisel e do Figueiredo, né, os dois últimos presidentes do Brasil nesse período. O que é esse processo? Que é esse processo? Como que esse processo inicia? Certo? Primeiro, veja bem, a ditadura aqui do Brasil só acabou porque a ideia já estava sendo implantada, certo? A ideia do Brasil ser um braço direito dos Estados Unidos na América já tinha sido implantada
E não querendo, assim, falar, não, porque tudo os Estados Unidos é malvado e coisa do tipo. Tô querendo dizer que do Brasil ter ainda assim ser uma colônia, certo? Da mentalidade do povo. Não só a dependência econômica do Brasil para com os Estados Unidos e outros povos estrangeiros, mas também socialmente aceito, certo? O que foi todo esse processo de ditadura. Então, como tudo aqui, as coisas acontecem de uma forma muito cadenciada. Isso é uma fórmula muito interessante, porque quando você planeja as mudanças, elas ocorrem de uma forma gradativa, certo? Então isso começa a enraizar na população. Como eu falei para vocês, a ditadura aqui no Brasil ela foi diferente do resto, porque ela houve. Aí assim tinha o presidencialismo, certo? Para que a população acreditasse que o Brasil não tinha mudado tanta coisa. Só tinha um louco comunista lá chamado João Goulart que queria, sei lá, comer criança. Que é essa ideia, né, que tem do comunista, né? Que o comunista é um cara do mal, tal, subversivo. E como eu expliquei já para vocês, né, de onde veio essa cultura. Então, esse processo da redemocratização no Brasil, do fim da ditadura militar, ele foi de forma gradual, certo? Uma forma em que os militares não perdessem o poder e a ideia do que foi, né, a ditadura militar. E lembre-se que eu até falei, joguei no grupo ainda do WhatsApp, quem acessou o material extra, digamos assim, que eu passei sobre a ditadura militar, vocês vão lá encontrar bastante coisa referenciando a ideia da intervenção direta dos Estados Unidos no nosso país, e assim como foi na América Latina como um todo. Então, esse processo vai correr de forma gradativa, e ele vai passar por algumas situações que é importante a gente entender, certo? Uma delas que eu quero citar, lei de anistia. Alguém lembra aqui o que foi a lei de anistia? Não, eu não sei não. Não lembra? Inclusive, vocês acessaram o link que eu mandei, os links que eu mandei no grupo? Quem não acessou, dá uma olhada no grupo, né, sobre a aula que eu falei sobre a ditadura militar, que tem muita coisa da hora lá. Você chegou a ver, Manela? Eu abri o. Como é que chama? O negócio, aí eu comecei a dar uma olhada assim, bem de leve. Do que? Do Bem documentário? documentário? Peraí, cadê o grupo? Não, aqui tinha um monte de coisa. O que você chegou a ver lá? Eu agora não sei se eu vi a revisão. Uma... Uhum. Não, pera. Aqui, eu vi ditadura civil militar. Aí tem o golpe, que aí eu peguei e eu comecei a ler. Mas eu acredito que isso você já falou na aula passada. Uhum. Não, é que eu disponibilizei também alguns materiais extras no grupo de vocês, né, dos alunos. Coloquei lá música, filme, documentário, reportagem, enfim. Depois dá uma subida lá no bate-papo, que você vai encontrar bastante coisa legal lá que eu disponibilizei. Tá bom, a lei de anistia, só para retomar que foi ela, eu não lembro se eu falei também, talvez não tenha falado, mas enfim, o que foi a lei de anistia? A lei de anistia, que começou no governo Geisel e passou pelo Figueiredo, ela foi uma lei na qual ela não libertava o que eu quero falar, mas ela perdoava, entre aspas, todas aquelas pessoas, né, que foram exiladas do Brasil, né, que foram contrárias ao governo, que assim, estavam sendo todas as pessoas que foram refugiadas do governo militar, certo?
que corriam risco de vida, que foram se isolar em outros países. Então, ela perdoava todos os crimes delas para com o governo, né, assim, na visão deles. E também tem algo interessante, e aí aí é a ideia gradativa, né, de achar que não houve muita coisa, ou como eu sempre de exemplo para vocês, tipo, de ver algum idoso falar, alguma pessoa assim, falar que a ditadura militar não foi tudo isso, né? É por isso que ocorre, como vocês verem que dá certo. Por isso que as pessoas perdem a ditadura militar. Porque elas nem lembram como foi. Elas não têm noção como é que foi. Porque muitas coisas foram escondidas e as outras foram sendo cansadas ao longo do tempo. E a lei da anistia, ela foi importante para essa galera que estava sendo refugiada, que estava sendo exilada em outro país, voltar para o Brasil. Isso foi bacana. A gente tem aqui a classe dos artistas sendo um dos principais alvos, assim como alguns políticos também. Isso foi muito importante. É um marco muito bom. Porém, entretanto, todavia, nem tudo são flores. Por quê? Porque essa mesma lei, ela previa também o perdão dos crimes cometidos pelos próprios militares. Olha que fita. Então, essa lei está em vigor até nos dias de hoje. Ou seja, nenhuma pessoa que cometeu os crimes que eu falei na aula, né, de tortura, tipo, do moleque tipo, num bebê que foi torturado na frente dos pais, de gente de mulheres que foram estupradas, de gente que foi torturada, de gente que foi assassinada, de tudo isso, de que nem se tem notícia de quantas pessoas foram, não foram punidos. Houve uma grande passagem de pano nisso, certo? E assim que tem que ter um contexto do Brasil. Por isso que eu falo, e sempre vou frisar isso, que é muito importante a gente entender o contexto da situação. Gente, essa galera que cometeu esses crimes hediondos, talvez um dos marcos mais assim importantes do Brasil, aí no sentido negativo da coisa, né, de importante, mas uma das maiores características do Brasil, que foi a ditadura militar, essa galera foi de boa, vivendo a sua vida, na sua fazenda, na sua casa e tal, vivendo no bem bom, como se nada tivesse acontecido. É como se fosse simples isso. E por que nenhum governo passou por isso? Ou tentou rever essa lei? Acabar com essa lei? No sentido dos militares. Porque é a mesma coisa se chegar lá na Alemanha e falar, ué, e não ocorreu lá. Mas assim, perdoar os nazistas pelos que eles fizeram. Olha que louco isso. É a mesma comparação. A gente pode usar essa mesma régua. Tipo, nunca isso ia acontecer lá. E por que ocorre aqui? Então, essa é a ideia ainda do Brasil ser subjugado pela sua elite econômica, militar, enfim. Certo? Tudo em detrimento de um pouco em comparação à própria população. Então, a lei da anistia, ela foi um ponto importante para que ocorresse a volta da democracia. O pluripartidarismo também, ele foi um movimento importante, porque até então, como eu falei para vocês, o Brasil era dividido entre dois partidos só, que é o MDB e o Arena, certo? Aliança Renovadora Nacional, que eram os partidos que eram coniventes com a ditadura militar. O MDB, né, na época, era mais neutro, mas neutralidade só existe se você for um robô, porque se você é neutro, por exemplo, igual os policiais que assassinaram o George Floyd, né? Porque os policiais, porque o policial que ficou vendo não estava fazendo ato, né, que estava enforcando ele, foi conivente com a situação. Então, quando você não toma um posicionamento, você é conivente com aquilo, para bem ou para mal. E geralmente é para mal. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção, essa maturidade. Eu nem estou falando aqui, tipo, direita ou esquerda, mas eu falo de ter um entendimento
de posicionamento, certo? De entender a situação que você está. Porque você não quer que deixar... Bom, pelo menos eu penso isso, né? Tipo, você não quer que outra pessoa pense por você. Você tem toda a capacidade de pensar por si próprio. Como que você faz isso? Através dos estudos. Lendo, ouvindo, escrevendo, certo? Sobre vários tipos de assuntos. Por isso que estudar história é importante, certo? Bom, então o pluripartidarismo ele possibilitou a volta, né, partidária no Brasil, para que houvesse um equilíbrio entre as forças políticas, certo? Aqui a gente tem o PP, o PT também surgiu nessa época, vários outros partidos que surgiram nesse contexto. O PSDB também, certo? Surgiu nesse período do pluripartidarismo. Então aqui foi também algo que aconteceu de importante nesse período para a volta da democracia. Outro ponto também que eu quero deixar aqui para vocês é a emenda Dante de Oliveira. Então, para a galera que está anotando aí, emenda Dante de Oliveira. O que foi essa emenda? O Dante de Oliveira ele era um engenheiro, né? Que ele era político também, da época. Ele era deputado. Isso também já estava tipo, voltando com o Congresso, com algumas situações. Eu não lembro agora exatamente qual era o cargo político dele, se ele era deputado, senador, enfim. E ele estava propondo para que houvesse, pós a ditadura, né, que houvesse eleições diretas para presidente, certo? Elegendo seu presidente e seu vice nesse contexto. Então a emenda de Oliveira ela era uma emenda da Constituição que previa as eleições diretas, que era o contrário à Constituição que estava em vigor, que era uma Constituição da ditadura militar, feita por volta de 67. Certo? E aí a emenda de Oliveira acabava com as eleições indiretas. Ele prezava as eleições diretas. Essa emenda da Constituição. E aí, isso somou força ao movimento Diretas Já, que ocorreu lá por 1983, 84, e foi uma participação popular, aí no caso, popular, para que houvesse esse voto direto. Certo? Prezando o voto direto, para que a população pudesse escolher seu presidente. Só que, como eu falei para vocês, a ditadura acabou de uma forma gradativa. Então, em 84 ainda, não ocorreu isso, porque os militares ainda não estavam seguros com a situação, certo? De entregar o Brasil. E aqui, a participação popular foi tanto que até um time de futebol participou do caso, que foi o Corinthians, que aqui é Corinthians. Então o Corinthians participou de uma maneira da democracia corintiana. É um caso interessante para a gente entender, não só porque eu torço para o Corinthians, mas também porque a participação do esporte na política. Né? Para quem acha que política e esporte não se misturam, está completamente enganado. Aqui a gente tem um time de futebol participando diretamente nesses movimentos sociais da época, da população, exigindo a volta dos seus direitos como eleitores, como cidadãos, certo? Bom, e também o que talvez seja o ponto assim, crucial para que não houvesse a violência, né, da ditadura militar foi o fim do AI-5. Então o AI-5 ele também vai acabar do governo Figueiredo, se não me engano, e ele vai fazer parte desse processo de redemocratização, certo? E aí o AI-5, como eu falei para vocês, só para retomar, que ele era um ato institucional que ele previa que os militares pudessem fazer a censura, pudesse intervir nos subversivos contra as ideias do que os militares estavam propondo para o Brasil. Enfim, toda essa ideia. E o que foi exatamente a ditadura no sentido macro da coisa? Né? Foi a tentativa e o acerto, né, e a confirmação disso, de colocar as ideias políticas e econômicas capitalistas no Brasil. Porque, veja bem, o João Goulart estava indo com uma ideia totalmente diferente. E o que motivou ainda mais ele foi ter visitado a Rússia, né, a União Soviética e a China naquele período, né, na década de 60.
Isso ainda aflorou ainda mais o medo de perder o Brasil como ponto estratégico, né, nas ideias dos Estados Unidos e de promover o capital como o sistema vigente, né, o mais importante. Então, a ditadura militar serviu para fazer como se fosse um catalisador dessas ideias, para que extinguisse de vez essas ideias, né? Então, e isso ocorreu de uma maneira, nesse ponto de vista, muito assertiva, porque isso realmente ocorreu no Brasil. E aí, em 84, teve as diretas jazz e não ocorre como a população queria, mas, porém, em 85, a ditadura acaba, e aí começa o processo, de fato, do Brasil ter de volta um presidente civil. E, galera, vocês lembram quem foi o primeiro presidente civil do Brasil pós-ditadura militar? Vocês se arriscam algum nome aí? Quem foi o primeiro presidente do Brasil depois da ditadura militar? Alguém arrisca? Não? Bom, temos aqui, como eu falei para vocês, a ditadura ela foi de forma cadenciada. Opa, o Collor? O Giovanni perguntou se foi o Collor. Não, não foi o Collor, foi o... Na verdade, foi o Itamar Franco, só que ele faleceu antes. Bom, como eu falei para vocês, foi de forma cadenciada, né? Como acabou a ditadura no Brasil. E aí, as eleições não foram diretas, né? Então, a organização, tipo, né, o Congresso, né, que já tinha havido a volta do Congresso, a maioria lá votou para que não houvesse as eleições diretas, né, sem a participação do povo. Então, o primeiro presidente do Brasil, pós-ditadura militar, é um presidente que foi eleito de forma indireta, certo? Para quê? Para ainda continuar as ideias que eu falei, da ideia de marca que estava ocorrendo no mundo, né? O que a gente tem aqui? Guerra Fria, galera. A Guerra Fria estava pegando ainda nesse período. Ainda existia a Guerra Fria. Então a disputa ideológica ainda estava em vigor. Então, com o Brasil não ia ser diferente. Então, o Congresso volta por fazer uma eleição indireta. E aqui a gente tem duas candidaturas. A do Itamar Franco contra o nosso, né, como o poderoso chefão de São Paulo, né, conhecido aqui mais no estado, né, o Paulo Maluf. Se não fosse ele, sei lá, segundo o que ele mesmo fala, ele que fez São Paulo inteira, né? E aí o Paulo Maluf, ele foi o candidato contra o Itamar Franco. Quem que ganha essa disputa eleitoral, né, de forma indireta, é o Itamar. Ele, então, vai ser o primeiro presidente a assumir o Brasil em 1985, certo? Tendo a candidatura até 89. Porém, entretanto, todavia, ele não chega a assumir, como eu falei agora há pouco, porque ele tinha uma doença, agora eu lembro se ele teve um AVC, algo do tipo assim, e ele faleceu antes de assumir o cargo. Então, ele foi o primeiro presidente eleito, mas quem assumiu, de fato, o Brasil durante esse período foi o José Sarney, certo? E aí, o que a gente tem aqui de importante ressaltar? Do período Sarney, que vai de 89 de 85 a 89. Temos aqui a Constituição de 88, certo? Uma revisão da Constituição que estava em vigor, que até então era a Constituição elaborada pelos militares. Então, a Constituição que temos hoje no Brasil é a Constituição que ocorreu em 1988. Um outro fato importante é, como eu falei, uma das grandes dívidas que a ditadura militar no Brasil trouxe foi a crise econômica. E com ela também veio o monstro da inflação. Então, a galera aí que erradamente defende que o Brasil estava num desenvolvimento econômico grande no período da ditadura, também é falso.
porque esse período durou 5 anos, como eu falei para vocês, foi o período do milagre econômico. Mas isso causou um aumento muito grande da dívida externa, certo? Então, né, virou uma bola de neve. E a inflação no período do Sarney chegou a mais de 1000%. Então, galera, eu não sou muito bom de matemática, mas se eu tenho um produto que custa R$ 1, sei lá, vamos supor que no final do ano pode custar 1000, né? Digamos assim. Então, isso foi o governo Sarney na década de final de 80, né? Foi essa ideia, tipo, do Brasil ainda estável, sofrendo as consequências do que foi a ditadura militar. Economicamente, politicamente, certo? Pô, o que temos de destacar aqui? A entrada do Brasil no Mercosul, também, no período do governo do Sarney, e a criação do Ministério da Cultura. E também o mais importante, ele começa a dar liberdade ainda mais para um sistema que estava ocorrendo no mundo. Nesse período, a gente tem 2 representantes, né, da década de 70 e 80, que são os representantes, né, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. A Margaret Thatcher, ela era conhecida como a Dama de Ferro, né, ela era primeiro-ministro do Reino Unido. E o Ronald Reagan, ele era o presidente dos Estados Unidos, por volta desse período. E eles vão implementar, na década de 70 e 80, agora eu não lembro ao certo, mas enfim, eles implementam a ideia do neoliberalismo, que é a ideia tipo, do mercado se regular de uma forma natural, sem intervenção do Estado. Mas com o Estado, pesando o Estado, certo? Porque o Estado, quando eu falo a ideia de Estado, a ideia de país, ele que vai promover as condições necessárias para o neoliberalismo se proliferar, certo? E aí qualquer ideia é o lucro acima de tudo. E aí o Sarney ele vai dar um início, mas não tanto quanto a isso. E aí todo o governo dele vai ser marcado por essas questões que eu falei. E aí quem que vai chegando pós Sarney nas eleições de 89? Então, Vinícius, foi nessa época que os funcionários iam mudando os preços. Aí, ó, o Batata falando, né? Foi nessa época que você estava dentro do supermercado e os funcionários iam mudando os preços dos produtos. Ouvi meus familiares dizendo isso. E, sim, Batata, foi nesse período. Foi todo esse período do final da década de 80 e início de 90 também. Porque o Collor não vai conseguir também arrumar a inflação. Como era o discurso dele na campanha eleitoral? A inflação, essa loucura da inflação aqui no Brasil, só vai acabar com o Fernando Henrique, né, na ideia do Plano Real. Que aí vai ter ele vai, como é que fala? Ele vai segurar um pouco a inflação. A partir da década do Plano Real. Isso lá para 94, mais ou menos. O Plano Real foi em 94. Eu acho que foi em 1994. Acho que foi. 94, 92, por aí. Não, foi mais ou menos isso, porque foi o Tancredo Itamar Franco. Gente, perdão. Eu tive aqui um lapso aqui. Eu falei Tancredo Neves ou Itamar Franco? Galera, me puxa aqui na memória, no início da aula. Eu falei que foi Itamar Franco ou Tancredo Neves quem assumiu o governo pós-ditadura? Itamar Franco. Gente, eu confundi, perdão. Quem assumiu o Brasil pós-ditadura foi o Tancredo Neves. O Itamar Franco ele vai ser o vice do Collor, certo? Eu fiz uma confusão aqui, então só para arrumar, me perdoem. Quem assumiu o Brasil pós-ditadura é o Tancredo Neves. Só que ele não vai assumir o Brasil. Aliás, perdão, deixa eu arrumar. O primeiro presidente do Brasil pós-ditadura é Tancredo Neves. Ele é eleito. Porém, ele não assume o cargo, porque ele falece antes. Então, eu troquei os nomes. Tancredo Neves, inclusive, ele é
vô do Aécio Neves, certo? Então aqui a gente tem uma hierarquização na política do Brasil também. Tancredo Neves, ele é vô do Aécio Neves. Então o primeiro presidente do Brasil, só para reforçar, foi o Tancredo Neves, não Itamar Franco, certo? Eu fiz essa confusão. Então, voltando para o Collor, o que foi o governo Collor, preciso falar o contexto do que foi o governo dele, né, da campanha, né, primeiro de tudo, a campanha de 1989, né, onde houve mais de 20 candidatos à presidência, e é a primeira eleição direta no Brasil, foi em 89, pós-ditadura militar, onde a população realmente participava, e é uma eleição, assim, muito estudada, porque teve um grande apoio midiático com o Collor, né, posteriormente, porque, assim, nas primeiras projeções, ele estava lá embaixo, ele fazia parte de PRN, o partido dele, né, da sigla dele, e, tipo, ninguém cogitava ele ser presidente do Brasil. Só que aí o negócio foi mudando aos poucos. Por quê? Porque uma das coisas que se tem para isso, para esse desenvolvimento, ele é de Alagoas. E aí ele tinha uma filial, né, da família dele que era vinculada à Globo, né? Como se fosse a TVT, só que de lá. E isso começou a aflorar sua imagem na televisão, na mídia. Por quê? Porque ele carregava consigo, como o Sarney não deu tão certo, ele carregava com ele a ideia de novo, da inovação, do moderno. Porque ele era um cara bonitão e novo, né? Então o Brasil ele caminharia para o que viria a ser a modernidade de fato. O que não foi bem assim, né? E eu vou explicar o porquê não foi bem assim. Mas o Collor ele vai ter uma ascensão midiática muito grande em pouco tempo, certo? Mais ou menos, se a gente for comparar com o Bolsonaro. Galera, se a gente for fazer uma volta aqui, tipo, em 2016, vamos por 2 anos antes da eleição, de 2018, acho que ninguém cogitava do Bolsonaro ser presidente do Brasil. O negócio foi muito abrupto, né? Mas ele foi de forma diferente, né? Ele utilizou mais as redes sociais e tal, e teve o rolê agora da fake news aí, que o negócio tá pegando. Bom, e o Collor, ele tem essa projeção midiática muito grande, certo? E ele vai concorrer com grandes nomes na época, como Ulisses Guimarães, certo? Representando o PSDB, o Brizola, Leonel Brizola, um personagem importante na política brasileira, né? Inclusive, ele que vai acobertar o João Goulart no Rio Grande do Sul, ele queria ter uma revanche, não uma revanche, disputar, ir para cima dos militares, né? Só que aí o Jean falou que não era a situação bem assim. Então, ele era uma figura muito importante e experiente. O Collor, ele trazia o novo. E também tinha um carinha lá de projeção, né? Um dos candidatos, de projeção muito grande. Estava surgindo assim para o povo, né? De uma forma maior, fora do estado de São Paulo. Que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Lula vai ter a sua participação nos movimentos sociais da década de 70, né? Ele vai liderar algumas greves, quando ele participa dos movimentos dos metalúrgicos e tal, dos sindicatos. Né? Então ele vai puxar à frente nisso, ele vai ser presidente dos metalúrgicos, certo? Aqui do estado. E ele vai ter uma projeção muito grande e ele vai ser representante do PT. Então na campanha de 89, das eleições, o PT lançou o Lula. E aí o Lula estava disputando com essa galera também. Só que como eu falei para vocês, houve, né, uma projeção muito grande, e aí, por favorecimento da própria mídia, com o Collor. E aí, como o Batata falou sobre o negócio da inflação, eu quero emendar aqui também, que aqui no período do Collor também estava isso. Também tinha isso. Certo? O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Foi o período do Collor que abriu as portas de vez para a ideia de privatizações no Brasil. Certo? Então, ele vai ser o primeiro presidente eleito de forma direta pelo povo, e ele vai abrir as portas para o neoliberalismo. Vai existir se vocês forem, depois eu posso até mandar, né, se vocês tiverem curiosidade,
no grupo, no YouTube, as campanhas dele, os comerciais do Brasil, falando que era um bom negócio privatizar nossas empresas, né? O que é engraçado, né? Porque vai contar até dos próprios países tipo, de potência econômica. Vide hoje China e Estados Unidos, que tem leis protecionistas contra as suas empresas, certo? As maiores empresas hoje, uma das maiores empresas hoje no mundo são da China e dos Estados Unidos, porque tem essa ideia de mercado protecionista. Mas enfim, isso é um assunto, é um outro tipo de assunto. Mas é importante a gente entender um pouco, ao menos. Bom, ele vai prometer também durante a campanha que vai acabar a inflação, certo? E também não vai dar certo. E como que ele tenta acabar com a inflação, que é o ponto crucial. Por quê? O Collor, ele vai ser eleito em 89 e ele teria que assumir o Brasil até 94. 94 não. Até 94. Só que, tipo, como eu falei, né? Ele promoveu que ia acabar com a inflação, que o Brasil ia acabar com as empresas, né? Porque isso era o progresso, a modernidade. Ele carregava muito forte esse discurso, da própria figura dele, né? Na imagem dele, né? De ser um cara garanzão, pai, coisa do tipo. Mas não vai ser bem assim, ele vai fracassar nisso. Como? Fazer um negócio muito simples. E aí, né, o Batata citou esse de exemplo, e talvez os familiares do Batata também lembram disso. E de vocês também, caso vocês, né, já ouviram falar. Que foi o confisco da poupança. Alguém lembra disso? Confisco da poupança? De algum familiar falando? Qual foi a ideia do Collor? A ideia genial que ele teve. Mano, para conter a inflação, o que a gente tem que fazer? Uma ideia excelente. Vão parar de circular tanta moeda assim, né? Moeda física. Então o que eu faço? Eu vou pegar toda a poupança dos brasileiros, né? Que aí na época era cruzado, certo? E congelou a poupança de todo mundo, que tinha mais de 50 mil na conta. Quando ele anunciou isso, a galera ficou assim, tipo, estarrecida. Por quê, mano? Todo mundo querendo sacar dinheiro, sacar, e não conseguiu. Porque ele literalmente parou isso, fez isso. Então imagina você trabalhando, não, vou juntar um dinheirinho aqui, porque, sei lá, eu quero melhorar de vida e tal. Ia lá e depositava na poupança, ia lá e depositava na poupança, ia lá e depositava na poupança. Aí, de repente, o presidente, ele fala, não, para acabar com a inflação, temos que pegar, né, congelar a poupança. Então ninguém vai ter mais acesso à sua poupança. E isso era não é por um mês, dois, foram por 18 meses a ideia. E tem gente que não recebeu o seu dinheiro com a correção de juros, de inflação, até hoje. Vocês já tiveram, algum familiar de vocês lembra disso? Não, na minha família não. Você já chegou a perguntar, Maria Laura, para alguém da sua família? Sobre o dia que a poupança acabou? Perguntem depois sobre isso. Sobre esse período. Eu não perguntei pra ninguém da minha família, mas eu não consigo confiar em banco, essas coisas. Eu não sei por que eu não consigo confiar. Pode crer. Pergunta para ela, para alguém, aliás, da sua família, sobre esse período, né? Quando acabou a poupança. Porque o governo mandou cortar a poupança. Né? Então aí ficou por 18 meses e tem gente que não recebeu até hoje o dinheiro que estava lá. Para vocês verem como que é o negócio, é doido. E aí, o que é a ideia? Ele vai pegar essa inspiração neoliberal, que só as privatizações vão dar certo, e vai implantar. O que ele tem aqui? O conflito da poupança, da conta corrente também. Ele não vai conseguir conter a inflação durante esse período, certo? E ele vai ser marcado pelas privatizações, como eu falei para vocês. Que é a ideia de que as empresas nacionais não prestam. O que é bem louco, né? Porque no governo do Fernando Henrique eu vou falar um pouco mais para vocês. Bom,
vindo esse colapso que estava o governo do Collor, né? E aí depois descobriram também a fraude na campanha, que vai ser o estopim para que houvesse o processo do tal chamado impeachment. Descobriu-se que a campanha dele foi fraudulenta. Houve um desvio de verba. Existem dados que o Collor pode ter ganho mais de 60 milhões de reais. Né? Então o negócio foi arquitetado. Ele não chegou lá no poder à toa. Certo? Bom, e aí começa o processo, e é por conta disso que começa o processo de impeachment do Collor. E ele, de uma maneira assim, astuta, ele pede a renúncia. Mas não foi tão astuta assim. Né? Por quê? Porque ele renuncia. Ele pede a renúncia porque para ele continuar na política. Quando você é impeachmentado, você perde os seus direitos de eleição durante 8 anos. Então, por exemplo, a Dilma, que sofreu o processo de impeachment, ela não pode se eleger para nenhum cargo político durante 8 anos. Então, de 16 a 2024, né? É isso? Eu acho que é. 24 ou 23? 16, 24. Até 2024 ela não pode se candidatar para nada. Então, para continuar no jogo da política, o Collor tenta a renúncia. Porém, o processo já tinha sido encaminhado. E ele vai ser impeachmentado. E, olha só como que o Brasil é um negócio da hora. Ele foi. Eu não lembro agora se ele ou ele foi até a última campanha, até o último voto. Mas, se não me engano, ele é ainda. Senador do Brasil. Senador de Alagoas. Olha que maravilha. Fernando Collor de Mello, ele é senador do Brasil. Senador pelo estado de Alagoas. Ele é senador. Então, certas pessoas ainda se perpetuam no poder. Né? Tipo assim, o que o Brasil realmente de fato mudou? Até hoje. Senão quem manda ainda são os mesmos velho branco. Certo? Com as mesmas ideias. Talvez tenha uma mudança ali ou outra para agradar um pouco a população. Assim como o Bolsonaro agora está surfando na onda dos R$600. Só que a ideia do plano do governo dele, junto com o Paulo Guedes, era para que esse auxílio emergencial fosse de 200. Porque R$600 é muita coisa para o povo brasileiro. Isso ele falando. Então, né? Vale ponderar. E aí, em 92, ele sofre o processo de impeachment, né? Ele é impeachmentado, mesmo com a renúncia. E quem assume o governo é o vice dele. E lembrando, galera, que nessa época, o vice era votado à parte. Isso vai mudar posteriormente. Então, quem assume vai ser o Itamar Franco. E aí começa o novo processo do Brasil. E aí, 92 a 94, a gente tem o período do Plano Real. E esse sim foi, de fato, um plano econômico que conseguiu conter a inflação. Né? A valorização do real ele foi muito boa, e aí isso segurou um pouco da inflação no Brasil naquele período. E quem ajudou a elaborar esse Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso. E ele era ministro da Fazenda na época, e ele vai arquitetar o Plano Real, e ele vai surfar nessa onda. E aí, de 92 a 94, o Itamar é o presidente do Brasil nesse período, e surfando dessa onda, né, na alta do que foi o sucesso do Plano Real, o Fernando Henrique ele vai embarcar também nas eleições de 93, né, não, 94, perdão, para assumir a presidência, e ele vai concorrer junto com o Lula também novamente. Né, o Lula novamente aí sendo candidato. Ele vai ganhar, assim, de lavado do Lula, acho que vai ser mais de 60% dos votos, e ele vai assumir como presidente do Brasil. De 94 até 2002, né? Como presidente. Então, ele foi reeleito 2 vezes. E aí eu quero destacar, o que ele tem de importante no período FHC, né, no período do Fernando Henrique Cardoso.
Como eu falei para vocês, o Collor, ele fomentou a ideia das privatizações como algo positivo para a economia do Brasil, para essa questão de modernidade. O FHC, ele vai ir fundo nessas ideias e vai concretizar a maioria delas, certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, galera? Que esse discurso simplório de achar que uma empresa privada, sobretudo estrangeira, vai causar certa modernidade para um país, ainda mais para um país subdesenvolvido como o nosso, é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Porque a gente está na consequência disso. Ou vocês acham que o Brasil é desenvolvido pra caramba, tal, tem uma população, a igualdade, né? Não existe desigualdade no Brasil, tá todo mundo ali. Não, não é bem assim, né? A gente vive num país desigual, apesar de ser um país rico. Porque a concentração da grana está em 1% da população brasileira. Porque essa ideia privilegia esse povo. Não querem concorrentes. Né? Então, quando eu falo assim, de empresas privadas serem boas privatizações, vamos atentar para isso. Por que eu falo? Vocês conseguem imaginar que o Brasil já mandou satélite para o espaço? Vocês já ouviram falar disso? Que o Brasil tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande por conta das pesquisas que eram financiadas pelo Estado, pelo estímulo das ideias nacionais de desenvolvimento, né, do seu próprio produto, e aí olhando para uma ideia de mercado, o Brasil já mandou satélite para o espaço. O Brasil tinha empresas de telecomunicações para fazer isso, tecnologia para isso. A Embratel, não lembro se era a Telesp também, mas enfim, a Embratel, eu acho que era a Embratel. E a Telesp também. O Brasil, 20 anos do Elon Musk e ter a ideia de carro elétrico, já tinha havido criado carro elétrico. Na empresa chamada Gurgel, que era uma empresa nacional também. Essa ideia de privatização, ela é uma ideia que privilegia esse público. Por quê? Porque o Estado, lembre-se, o Estado mínimo, ele proporciona condições para que o capital possa se desenvolver, capitalista. Porque ele não quer concorrência, muito menos do Estado. Certo? Então, por exemplo, a tecnologia do Brasil era muito avançada. O Brasil, ele vendeu, no governo FHC, a energia. Mas como que vende energia? O negócio não dá para você pegar e vender. Então, o que ele vendeu? Nada mais é do que espaço em nosso território para as empresas. Porque da energia, o que move, o que gera energia? As hidrelétricas. Certo? Então o Brasil vendeu energia para, enfim, várias empresas. E aí eu falo, será que a taxa que a gente paga hoje em dia é boa? É justa? A taxa de energia que a gente paga é correspondente? Você acha que está justo do jeito que está? Ou então das telecomunicações, que o Brasil também vendeu, as telecomunicações aqui no Brasil, vendeu para TIM, para Oi, para Claro, para várias empresas aí de fora, para a Espanha, né, que a Telefônica era da Espanha. Será que as companhias de telecomunicações aqui do Brasil hoje são boas? Cobram uma taxa justa? Um dado aqui para vocês. A internet do Brasil hoje, a gente paga 10% do total do valor de velocidade que a gente compra, né, o pacote de velocidade. Então, por exemplo, se uma empresa vende um pacote de 10 megas de velocidade, ela, por lei, e segundo essas ideias, né, ela pode oferecer 10% disso para o consumidor. Então seria 1 mega de velocidade. Então eu pergunto para vocês, será que realmente isso vale a pena? Né? Será que um país
só consegue se desenvolver se ele anda com as próprias pernas e não com as pernas dos outros. Então aqui a gente já teve um corte nas comunicações, na tecnologia, certo? Na energia, e aí as hidrelétricas. Belo Monte, vocês lembram do caso de Belo Monte? O que aquilo lá não mexeu com a região, com o meio ambiente, com as pessoas que viviam naquela região, com os índios também? Então são casos assim para a gente repensar e pensar sobre o que esse chamado neoliberalismo e essas ideias de privatização privilegia. Por exemplo, quando o Brasil vende a energia, um mês depois, acho que nem foi isso, teve o quê? Um período de secas, certo? E de apagões, o período de apagões do Brasil. Se vocês forem na área no Google, procura lá, pesquise, períodos de apagões no Brasil, FHC. Ué, mas não trazia a modernidade e o desenvolvimento para o Brasil? Ora, outro caso também, galera. Isso foi um caso de corrupção, né? Que o Brasil vendeu essas empresas que eram fortes, tecnologia, o Brasil mandou satélite. Estava desenvolvendo carro elétrico, certo? O Brasil era bom, o Brasil ainda é uma potência muito grande. Quando, por exemplo, isso foi um caso de corrupção, porque o Brasil vendeu essas empresas grandes, fortes, as empresas nacionais, por um preço de banana, irrisório para aquilo que ela produzia. Vamos ficar de exemplo. A Vale do Rio Doce, que era uma empresa nacional, gente, na época, e assim até hoje, não lembro se é assim até hoje, mas na época ela era, sei lá, top 3 maior mineradora do mundo. O Brasil tinha uma das 6 maiores mineradoras do mundo. Vendeu, naquele período, por 3 bilhões de reais. Também, vocês podem dar o Google nisso. Um mês depois, ou um ano depois, acho que, não, perdão. Um ano depois da venda, ela faturou 10 bilhões. Certo? Vendeu por 3. Em um ano só, ela gerou 10 bilhões de reais. Será que ela valia só aquilo? Isso em um ano. Certo? Então, essa ideia de privatizar e achar que é algo próspero não funciona da maneira que a gente acredita, porque não existe nenhum maior exemplo de que em 2020 a gente tem os problemas que temos hoje. Certo? Né? Então, hoje, a gente pode confirmar que a galera estava querendo fazer lá atrás. E assim como querem fazer ainda, como o SUS. Cogitar privatizar o SUS é cogitar você, por mais que ele não funcione da maneira adequada, como deveria por conta do próprio governo, né? É dar carta branca para matar gente, para matar pobre, inclusive. Porque como a gente vive num país desigual, quem que vai pagar uma conta de um médico? Ou, por exemplo, quebrei o braço, agora tem que fazer todo um processo aqui e tal. Para a pessoa pagar por isso, né? Outro exemplo, nos Estados Unidos, tem um vídeo que ficou muito famoso lá, que é uma mulher que estava numa estação de metrô, ela quebrou a perna e, e aí a galera ficou assim, né? Putz, ela, sei lá, pisou em falso, quebrou a perna lá, e ela ficou caída no chão, e aí a galera foi lá tentar socorrer ela, ligaram para a ambulância, e aí aparece ela gritando, né? Tem um vídeo disso, dela gritando, falando, pelo amor de Deus, não chame a ambulância, que ela não, que ela falou, né? Que não tem condições de pagar uma consulta, ambulância e tudo. Esse é o ponto. Então, o FHC, ele ficou marcado por esse período das privatizações,
do estabelecimento do neoliberalismo como plano vigente, certo? E também nessa questão das secas e dos apagões. E ele também vai causar, ele vai fazer também, né, de ponto positivo, né, que de fato mas, enfim, de todo esse caos, que é a lei de diretrizes de base da educação, né? Lei de diretrizes para a educação, de base para a educação, que foi medidas, né, para acabar com o analfabetismo no Brasil e que de fato, né, não acabou, mas melhorou muito. Por volta de 40 milhões de pessoas deixaram de ser analfabetas durante esse período, né, o que é muito grande em termos de Brasil. E ainda é até hoje, né, mas uma melhora muito significativa. Então o FHC ele vai ficar marcado por esse período, né? E aí, em 2002, né, no período de 2002, a gente tem as campanhas que elegeram o Lula, né, como presidente do Brasil. E aí o Lula, ele vai dar, e é interessante a gente anotar isso, ele veio com uma ideia de esquerda muito forte. E ele havia sido candidato à presidência 2 vezes contra o Collor, aliás, 3 vezes, né, antes de se eleger na quarta. Com o Collor uma vez e com o Fernando Henrique 2. E aí na quarta ele foi eleito. Só que o discurso que ele carregava, ele era ele era visto como contraditório naquele período, porque é o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria acaba quando a União Soviética acaba. E isso em 1991. Então, o Lula, ele percebe essa transformação, né? Porque, tipo, putz, se acabou a União Soviética, quer dizer que é algo fracassado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser eleito, né? Ele vai carregar no discurso essa questão popular, só que ele vai dar continuidade a essas ideias neoliberais. Porém, no plano econômico. Porém, no campo social, ele vai adotar medidas que têm privilégios para a população. Né? Que a gente tem a campanha do Fome Zero, né? O desenvolvimento também, o que trouxe também isso de desenvolvimento econômico para o país. Aqui a gente tem também a criação de várias universidades nesse período, certo? Então, o governo Lula, ele foi muito astuto em perceber essa transformação e fazer algo conciliatório, certo? Então, ele agradou a galera da economia e agradou a galera do social. Então, ele foi importante porque as medidas que ele trouxe, como, por exemplo, eu falei agora, né? Bolsa Família, a criação do Bolsa Família foi importante para o desenvolvimento do Brasil, né? Tipo, essa galera aí que estava à margem da pobreza. O Fome Zero, que também visava essa galera, tá ligado? Então, o Brasil, ele passa, nunca antes visto, até então, durante um governo tão longo, uma mudança social, certo? Ele foi o primeiro presidente, assim, de fato, a ter, como é que eu posso falar? Um governo estável para desenvolver as medidas sociais que ele estava propondo. Porém, ele não deixou de seguir algumas medidas, né, bastante delas, da liberal, tá dando prosseguimento ao que o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo, já com o Brasil, certo? Então, por isso que ele vai, assim, agradar gregos e troianos. Ele vai ter esse ponto. E aí, como eu falei, né, o Brasil vive de golpe e em 2016 teve um outro impeachment. Então, galera, de 85 até os dias de hoje, o Brasil já passou por 2 impeachments, o que é muito grande, né, num país que tenta se desenvolver, certo? O que eu quero ressaltar aqui também é que foi durante o governo do Lula que o Brasil começou a entrar no BRIC, né, que vai se tornar o BRICS depois, que é um conglomerado, né, uma organização econômica dos países emergentes, o Brasil, Índia, Rússia e China.
O Brasil, nesse período do Lula, vai chegar a ser a sexta maior economia do mundo. Então, o Brasil já foi a sexta maior economia do mundo. Certo? Porém, entretanto, a gente tem também no governo do PT, né, no governo do Lula, né, perdão, não do PT, porque a gente também faz parte, mas o governo do Lula, um dos maiores casos também de corrupção da nossa história, mas não é o maior, que é o mensalão, né, que foi também o desvio do dinheiro público nas campanhas eleitorais do PT. E aí, enfim, todo esse processo que envolveu alguns nomes fortes do partido. Então o governo Lula ele vai ser marcado por essa ideia do mensalão, né, por esse caso de corrupção que teve, e também pelas medidas sociais que o Brasil estava tendo. Nunca antes na história teve um presidente que pensou tanto no social como o Lula. Porém, para não perder a sua influência, ele continuou adotando medidas neoliberais. Certo? Então, basicamente, foi isso. Galera, deixa eu lembrar aqui agora. Governo Lula. Bom, e aí depois temos o governo da Dilma, né? E aí o governo da Dilma já pega um pouco mais de estabilidade, porque aí teve a falta de percepção, né, do tipo de se aliar ao PMDB, né? E aí depois, né, houve a articulação do golpe e o próprio Temer, né, Michel Temer, foi favorável ao golpe. Foi um dos articuladores também para que a Dilma saísse da presidência da República. Bom, galera, é basicamente isso. O período da democratização do Brasil. Eu queria passar para vocês. São assuntos importantes que vira e mexe caem no vestibular. Vocês têm alguma dúvida, pergunta, questionamento, desabafo para falar sobre esse período? Alguém quer se manifestar aí? Aqui. Só uma pergunta para minha mãe. Giovanni, tem alguma dúvida em relação? Tá sussa também? Então, galera, mais tarde eu vou preparar aqui o material para vocês. Espero fazer ele quanto antes. E basicamente foi isso. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Acho que eu falei sobre tudo que eu queria. E aí a gente tem o processo da Dilma, né, como presidente. Ela sofreu o golpe. E aí é interessante te ressaltar, só para ponderar aqui, sobre essa ideia, né, de bode expiatório. Porque como o PT também vai ter esse caso de corrupção durante o seu governo, a mídia vai distorcer um pouco os fatos e criar um estigma no povo, né, nas nossas ideias, de que o PT ele deu a origem da corrupção e que ele é um partido do malfeitor e tal, e o do mal, enquanto o resto não é bem assim. E não esquecemos jamais da história, que não foi bem assim que funcionou a coisa. Que essa ideia a gente consegue entender se a gente estuda a história do Brasil como um todo. Todos os processos de golpes, todos os processos de corrupção que teve ao longo da nossa história, certo? E de ser basicamente um país entreguista, né, que os políticos entregam nossas riquezas para fora ou para eles mesmos, certo? Então, por isso que é importante a gente estudar a história do nosso país, para a gente perceber e tentar assim mudar o rumo, né? Porque do jeito que está não pode ficar. E nem se pode cogitar a pandemia, o SUS, né, privatizar o SUS, em vídeo a pandemia. Quem que será que vai distribuir as vacinas? É o SUS. Imagina se todo mundo pagasse. Como que seria? Né? Como que vai ser essa articulação dos países que têm a saúde privada? Então, vamos ficar atentos aí no mundo que é importante. Galera, então foi basicamente isso. É um prazer muito grande dar aula para vocês. Gosto bastante. E eu encerro minhas ideias por aqui.
Então é isso. Falou, professor. Valeu, Giovana. Valeu, Maria Laura. Nós. Tamo junto. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, se tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de assunto aí. Beleza, Baldo. Obrigadão, hein, velho? Valeu, Batata. Valeu, Até gente. mais. É. Falou, pessoal. Cara, você